texto, e pelo menos no meu coração, ele vem como uma bomba. Ele inflama e me faz pedir por misericórdia ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Nós vamos falar sobre a fé, irmãos, hoje. Na nossa série de pregações no Evangelho de Marcos. E o nosso desejo desde já é que o Senhor implante no nosso coração essa fé. A fé que os nossos irmãos do passado tiveram. A fé que só pode vir do Senhor. Não vem de nós. Ela é dom do Senhor, é dom de Deus. Por isso, vamos orar mais uma vez. Eu convido o presbítero Cícero a levantar sua voz em oração, pedindo pela palavra, pela pregação, que o Senhor fale ao nosso coração. Amém, Senhor. Possamos sair daqui renovados no poder da tua palavra. Abençoa o teu filho, nos abençoa na nossa mente, nos nossos corações, e que a tua palavra faça morada em nossas vidas. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome daquele que está acima de tudo e de todos, o Senhor de nossas vidas, o Senhor Jesus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Capítulo 9, e nós meditaremos hoje nos versículos 14 a 29. Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Pela graça do Senhor, temos avançado neste Evangelho, no Evangelho que foi escrito pelo evangelista Marcos. O Senhor tem falado ao nosso coração, tem nos dado a oportunidade de poder compreender mais sobre a obra do Senhor Jesus e também, olhando para a obra dele, olhando para aqueles dias, aqueles anos, na verdade, em que ele passou aqui, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu ministério, em Cristo também falar sobre tantas outras coisas que são importantes, tantos outros temas que são importantes para a nossa vida cristã. E hoje, irmãos, falaremos sobre um tema que é básico, é muito fundamental, no sentido de estar lá no fundamento mesmo. Mas como é importante a gente retornar a esses temas básicos, vamos falar sobre a fé. Por isso nós vamos ler esse texto, é um texto bastante interessante, um texto que nos fala de mais uma cura, mais um milagre operado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse milagre ele nos ensina muito sobre essa fé que nós somos chamados a ter. Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, você pode acompanhar na sua Bíblia, também está projetado aqui ao meu lado, mas o pedido que eu faço é que você leia com fé, leia com atenção. Preste atenção no texto bíblico, é a palavra de Deus para nós. Diz assim a palavra. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele?
O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Até aí, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração também por meio da meditação, por meio da pregação da palavra. Oremos. Senhor Deus bendito, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante do Senhor como teus discípulos, como aqueles que ouvem a tua voz, ouvem a tua palavra, Senhor. Por isso te pedimos, nos ensina, fala ao nosso coração, dirige a nossa vida, nos ensina, Pai, sobre esse tema tão importante, a fé que agrada ao Senhor, a fé que o Senhor exige de nós, que possamos aqui ser fortalecidos, alimentados, ter a nossa fé fortalecida, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, para que possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Fala ao nosso coração, me ajuda, Senhor, nessa tarefa tão honrosa, Pai, de pregar o texto sagrado. Ajuda também os meus irmãos nessa tarefa importante, honrosa também, de ouvir a pregação com atenção, e que todos nós possamos aplicar essa palavra em nossas vidas, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, Pai, com a ajuda do Senhor, com a ajuda do teu Espírito Santo, no nome de Cristo. Amém. Precisamos falar sobre a fé, irmãos. Porque, infelizmente, a fé é um assunto que nunca sai de moda. Até fora do nosso arraial, né? Fora do ambiente de igreja, fora do ambiente evangélico, você ouve falar sobre fé. As pessoas dizem que você precisa ser uma pessoa de fé. As pessoas dizem que você precisa ter mais fé, principalmente quando está passando por algum problema na vida. De repente é um concurso público que você está aí empenhando, né, o seu tempo, o seu esforço, a sua energia, e as pessoas dizem: tenha fé, você passa. Ou diante de uma pessoa prostrada, numa cama de hospital, as pessoas são desafiadas a terem fé. E perceba, isso não é algo ruim em si mesmo. Afinal, nós sabemos que a fé é algo importante. A palavra de Deus nos fala sobre a fé. O problema é que nós somos também chamados a perguntar: que fé é essa que é tão propagandeada no nosso mundo? Que tipo de fé? É fé de que forma? Tem uma canção que eu gosto bastante, né? Uma canção da nossa música brasileira que nos fala dessa arte, a arte de viver da fé. Mas aí o cantor, ele continua: só não se sabe fé em quê? Essa parece a fé que esse mundo tem a oferecer. É uma fé que é muito emocional, é uma fé que é muito subjetiva, é uma fé que se parece com uma força de vontade, né? É só você pensar forte sobre alguma coisa, é só você focar a sua mente e dizer para você mesmo que as coisas vão acontecer, que magicamente as coisas vêm e aparecem. Meus irmãos, essa não é a fé bíblica. Essa não é a fé que nós encontramos na palavra de Deus. Não é a fé que Cristo veio trazer.
Pelo contrário, não é? Se nós somos chamados a perguntar a fé em quê? Na verdade, a pergunta certa é fé em quem? Em quem nós temos colocado a nossa fé? A fé bíblica, ela é uma confiança, ela é uma postura em relação a um Deus que é verdadeiro, fiel, aquele que fala e que vem sobre nós, vem sobre mim, vem sobre você, vem sobre a nossa vida. Essa pergunta: você confia? Em quem nós confiamos? Como lemos em Jeremias: maldito o homem que confia no outro homem, bendito o homem que confia no Senhor. É essa a pergunta que vem sobre nós. Nós precisamos falar sobre a fé. Nós lemos um texto, irmãos, que é mais um milagre do Senhor Jesus. Nós já estamos no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, já testemunhamos, já falamos aqui sobre vários milagres de tantos tipos diferentes. E é maravilhoso nós vermos e temos percebido isso já ao longo do tempo, como Jesus e também o Espírito Santo que inspirou os irmãos, os evangelistas para registrarem a palavra do Senhor. Nós vemos como de maneira muito intencional, muito direcionada, o Senhor Jesus ele não fazia milagre pelo milagre, mas sempre havia um objetivo, sempre tem um ensinamento, uma lição que não só abençoa aquela pessoa que está recebendo o milagre, que já é uma bênção por si só, mas veja, também abençoa toda a igreja do Senhor ao longo dos séculos. Hoje nós podemos olhar para esse milagre, olhar para esse cenário, para esse episódio aqui que aconteceu, Jesus curando um menino, expulsando um espírito maligno, mais uma vez da vida desse jovem rapaz, e também nos ensinando profundamente acerca da fé, acerca da importância da fé para as nossas vidas. Olhando para esse texto, irmãos, nós temos aqui de maneira muito clara que a fé é o grande tema central. Nele nós vemos Jesus acusando uma geração de ser incrédula. Nele nós vemos Jesus desafiando um homem a ser crente, a ter fé no seu coração. Nele nós vemos também discípulos que demonstram que ainda estão com uma fé abalada, em construção. A fé é esse grande tema, irmãos. Por isso, nós precisamos falar sobre a fé e podendo hoje, como um tipo de estudo de caso, de maneira prática, como a fé ela se apresenta na vida de pessoas como nós e também na vida deste homem que pediu ajuda para que o seu filho fosse curado. Veja, em primeiro lugar, nós somos chamados aqui a perceber, já que vamos falar sobre a fé, a perceber o grande problema que é a incredulidade. A incredulidade, irmãos, a falta de fé é verdadeiramente um grande problema. Nós lemos no versículo 14, os discípulos, eles estão reunidos. Nós somos chamados também a lembrar que há pouco tempo nós estávamos no Monte da Transfiguração. Jesus sobe um determinado monte junto de outros 3 discípulos, ali Pedro, Tiago, João, e eles vão àquele monte, tem aquela experiência maravilhosa, Jesus é transfigurado na presença deles, eles têm a oportunidade de testemunhar da glória de Cristo, a voz do Pai, mais uma vez aparece e diz: este é o meu filho amado, ele deve ser ouvido, ouçam a ele. Eles vão descendo aquele monte e eles encontram embaixo do monte, os outros 9 discípulos com um problema nas mãos. Nós lemos aqui, uma multidão numerosa está ao redor dos discípulos, os escribas estão ali discutindo com eles, e Jesus se aproxima daquela multidão, que no versículo 15 nós lemos, ela fica assustada, fica surpresa e corre para Cristo para o saudar, para o receber. E Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo? Como quem diz, que barulho é esse?
uma grande multidão. Quando eu saí daqui estava tudo tranquilo. O que aconteceu? Logo é dito: um homem sai do meio da multidão, no versículo 17, e diz: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho. Ele está possuído de um espírito, e esse espírito vem sobre ele, se apossa dele e faz coisas terríveis. Veja, lança por terra, ele fica espumando, rangendo os dentes. Mais na frente ele vai dizer, ele às vezes quer lançar ele no fogo, quer lançar ele na água. Era um espírito destrutivo, né, que causava algumas certas convulsões naquele menino e que estava certamente trazendo muito tormento para a vida não só daquele menino, mas também da sua família. Mas na frente Jesus pergunta: há quanto tempo isso está acontecendo? Ele responde: desde a infância. Nós temos aqui os nossos filhos, as nossas crianças, que a gente fica com o coração apertado, né? Quando um deles adoece e a gente fica preocupado, os irmãos compartilham, né? Peço oração porque eu estou aqui com meu filhinho, minha filhinha, estou indo para o hospital, estou indo para a emergência. A igreja fica preocupada. Imagine esse homem que vem apresentar o seu filho a Cristo, vem pedir a ajuda do Senhor e diz: olha, eu não sei mais o que fazer, porque é uma situação terrível demais. Não só, e não é, perceba, não é uma doença qualquer. Alguns dizem, era uma epilepsia, alguma coisa assim. Não, é mais que isso, porque embora pareça muito, tem um aspecto também espiritual. Era uma fonte espiritual, um espírito maligno que causava todo esse tipo de transtorno na vida desse pequeno rapaz. E aí, seu pai, ele vem: eu trouxe até o Senhor, meu filho. O problema é que eu não encontrei o Senhor estava num monte, me avisaram, né? Jesus não está agora. Eu fico imaginando a cena. Jesus não está, mas estamos nós aqui, nós somos discípulos de Cristo. Nós somos discípulos do Mestre. Já vimos ele fazer tantas vezes isso. Nós já ouvimos a sua mensagem. Ele já nos deu autoridade para expulsar demônios. Se você lembrar lá do começo do Evangelho de Marcos, eles já fizeram isso. Já foram enviados às cidades, às vilas, para pregar o Evangelho, para curar enfermos e expulsar demônios. Eu fico imaginando aqueles homens: é só fazer de novo. Eu já fiz. Mas dessa vez eles não conseguiram expulsar. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam, nos diz o versículo 18. Qual é o problema aqui? Se a gente parasse a história aqui, a gente poderia dizer: claro, nós estamos falando aqui de Jesus e dos discípulos. Jesus lá em cima, elevado, ele é o Senhor, ele é o Mestre, quem tem poder é ele. E os discípulos, né, que estão lá embaixo. Quem é o discípulo? Quem é, né, pensar assim, quem é Bartolomeu? Quem é Tiago, filho de Alfeu? Quem é Judas Iscariotes para tentar fazer alguma coisa que Jesus já tinha feito? Mas perceba, irmãos, que o Senhor Jesus, ele reage a essa situação e ele não diz: é claro que eles não conseguiriam fazer. É claro que eles não conseguiriam expulsar, porque quem faz isso sou eu. Mas Jesus não fala. Ele não repreende aquele homem por ter pedido aos seus discípulos. Ele não repreende aquela situação simplesmente como se fosse uma carteirada espiritual, né? Como se fosse assim: é claro, você tem que chamar a mim e não a eles. Jesus, ele repreende, na verdade, a falta de fé. O que é que ele diz? Versículo 19. Jesus exclamou. Perceba, a ênfase aqui desse verbo é como se Jesus tivesse dado um brado ali, tivesse realmente levantado a sua voz e reagido de maneira emocional mesmo. E ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Olha a linguagem de Jesus. Primeiro, ele chama aquela geração de geração incrédula.
Primeiro, de quem Jesus estava falando? Ele está falando dos discípulos? Ele está falando dos escribas que estavam ali, né, que apareceram nesse texto, mas fica um pouco de lado? Ele está falando do homem que veio pedir ajuda de Jesus? De quem Jesus está falando e acusando de geração incrédula? Eu acho maravilhoso que os estudiosos desse texto, né, os estudiosos do Evangelho de Marcos, eles costumam dizer, na verdade, está todo mundo aqui errado. Está todo mundo aqui precisando de um reforço na fé. Está todo mundo precisando de correção. Está todo mundo, todos os personagens precisando de uma fé verdadeira. Tanto os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio, mas na frente nós vamos ver do que se trata. Tanto os escribas que tinham as suas dificuldades de reconhecer a Jesus como o Messias, mas também aquele homem que, apesar de ter pedido ajuda, ele também demonstra, e nós vamos falar sobre isso mais na frente, ele demonstra que precisa resolver o seu problema de falta de fé. Todos ao redor de Cristo recebem esse rótulo, geração incrédula. E olha como Jesus complementa a sua exclamação, né, o seu brado aqui. Até quando terei de suportá-los? Algumas outras versões trazem, até quando eu sofrerei? Como se Jesus estivesse dizendo, olha, a falta de fé desta geração me perturba, me causa sofrimento, me causa dor. Perceba se isso não é verdade, irmãos. A gente começou a falar sobre o problema que a nossa cultura tem de falar sobre fé, mas falar de uma fé de maneira muito rasa, né? Muito superficial. É uma fé muito sentimental, meio psicologizada, né? Muito subjetiva. Você tem que ter fé aí, mas a questão é, a palavra de Deus nos ensina que a fé, ela é direcionada a Deus. A fé é ao Senhor. Nós cremos no Senhor, na palavra do Senhor. E quando não cremos, nós devemos compreender que é um pecado contra o Senhor. A incredulidade, irmãos, não é simplesmente uma questão de opinião. Esse crê e esse não crê. Esse tem fé e esse não tem. É uma questão de pecado. Num certo sentido, compreendendo que o nosso Deus, o nosso Criador, Ele é verdadeiro, Ele nos criou para crermos nele. Ele nos criou para confiarmos nele. Ele nos criou para recebermos a sua verdade, a sua palavra com gratidão, com alegria. Não era assim no jardim? Não era assim ali naquele momento em que Deus coloca o primeiro homem, coloca a primeira mulher naquele local maravilhoso e diz, olha, confiem na minha palavra. O problema veio quando, debaixo de uma tentação, aquele primeiro casal não confiou na palavra de Deus e confiou na palavra de outro. Confiou na palavra da serpente, distorcendo assim aquilo que Deus já tinha dito. O primeiro pecado, irmãos, é um pecado de incredulidade. A incredulidade é um pecado contra o Senhor. Afinal, nós somos chamados à fé. Nós somos ordenados à fé. Existe um mandamento. A gente lê o tempo todo na palavra, creia, creia. Essa era a pregação de Cristo. Creia no Evangelho, creia no Evangelho. Se há um mandamento, se nós não cumprimos este mandamento, nós estamos pecando contra o Senhor, desonrando o Senhor. Repito, fé ou falta de fé não é simplesmente uma questão de opinião. Não é simplesmente uma questão de você ter ou não ter. Na verdade, nós todos fomos criados à fé. E se vivemos sem fé, nós estamos vivendo num relacionamento
de inimizade contra um Deus santo e verdadeiro. Aquele Deus que está ali encarnado, Cristo Jesus, encarnado, tendo que conviver, né, presencialmente, podemos dizer assim, né, presencialmente com essa falta de fé. E isso dói, e isso o atormenta. E ele pode exclamar aqui: até quando terei de suportar essa falta de fé? Meus irmãos, a incredulidade de fato é um problema. A incredulidade de fato é algo que nós somos chamados a olhar para o nosso coração, a reconhecer áreas da nossa vida, reconhecer hábitos, reconhecer momentos em que nós podemos ser chamados de incrédulos. Porque nós somos chamados à fé. E reconhecer, irmãos, que a falta de fé, ela desonra o Senhor, é uma afronta contra o Senhor, deve encher o nosso coração de temor, deve encher o nosso coração de um zelo, e que, como nós veremos mais na frente, deve nos colocar de joelhos diante de Deus e pedir: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha fé. Em primeiro lugar, irmãos, nós reconhecemos aqui o problema da incredulidade. A incredulidade é um pecado. Nós vemos aqui como Cristo reage a essa incredulidade. Mas louvado seja o Senhor, que Ele não faz somente isso. Ele termina o seu clamor, aqui termina a sua exclamação dizendo: tragam um menino até aqui. Maravilhosa é essa fala de Cristo. Ele reconhece o problema, ele reconhece a falta de fé, e ele poderia dizer: olha, vocês são todos incrédulos, vocês são uma geração perversa, uma geração incrédula, eu não vou mais fazer nada em favor de vocês. Mas ele não faz isso. Ele reconhece o problema, aponta a tristeza que ele mesmo estava sentindo, mas ele ainda está disposto a abençoar. Tragam o menino até aqui. E assim é feito. Versículo 20, eles trazem o menino. Quando aquele menino vê Jesus, o Espírito dentro dele imediatamente começa a agitá-lo com violência. Aquele menino cai por terra, começa a espumar. E é nesse momento que Jesus pergunta: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? A resposta vem desde a infância. Perceba se a fé desse homem não estava também sendo provada. O tempo, e nós sabemos na nossa experiência, o tempo de duração de uma tribulação é um grande teste de fé. Seria muito fácil se as tribulações da nossa vida viessem sempre com um prazo de validade, né? Seria maravilhoso se Deus chegasse para nós e dissesse assim: olha, você vai sofrer, mas é só um dia, tá? É só um dia, depois você vai viver uma vida tranquila. Você vai passar por isso, mas fique tranquilo. Quando a gente sabe o fim, pelo menos nesse nosso tempo, parece que a gente começa a tolerar um pouco mais o sofrimento. Mas é quando as tribulações elas se esticam, é que a nossa fé começa a ser provada. A ponto de a gente poder dizer: olha, eu não sei se eu vou ter, resposta. Eu não sei se eu vou encontrar a solução. Eu não sei se esse mal que eu tenho sofrido, essa doença, essa tormenta, eu não sei se será hoje, se será amanhã, se será daqui a 1 ano, 2, 10 anos, não sei. É aí, irmãos, que a fé é provada. Nós lemos um texto lá em Hebreus capítulo 11, um texto que eu acho maravilhoso. Lemos o capítulo todo para mostrar que aqueles homens, aquelas mulheres, viveram e receberam testemunho de viverem pela fé. Pela fé, Abraão saiu da sua terra. Pela fé, Sara
não podendo ter filhos, pôde confiar naquele que é poderoso para trazer a sua descendência. E veja, o autor aos Hebreus começa a relatar aqueles que muitas vezes nós chamamos, né, de grandes heróis da fé. Mas eram homens e mulheres falhos, como nós. Mas que foram chamados à fé. Foram chamados, convocados à fé. E o autor nos diz: todos eles morreram sem receber a promessa. Abraão recebeu a promessa de viver numa terra e ele nunca morou nessa terra. Ele vivia como um peregrino. Ele vivia, né, acampando de um lado para o outro, sendo expulso, tendo guerra, e foi morar no Egito, voltava. Abraão nunca pôde dizer: eu moro aqui agora. Eles todos receberam o vislumbre, de longe. Moisés, você vai resgatar o povo, porque eu vou levar ele para a terra. Moisés anda 40 anos no deserto, e ali na porta de Canaã, Deus leva ele para um monte e diz: olha, você vai olhar a terra de longe, porque você não vai entrar nela. Perceba, irmãos, existe uma teologia, né, e me permita falar dessa maneira, existe um entendimento que diz, até música isso, né? Quem tem promessa não morre. É como quem diz o seguinte: olha, Deus me prometeu que eu vou ganhar um carro, então enquanto eu não ganhar esse carro, eu tenho certeza que nada vai acontecer comigo, porque eu ainda não tenho carro. Quem tem promessa não morre. De acordo com Hebreus capítulo 11, quem tem promessa morre sim, porque todas aquelas pessoas morreram sem receber a promessa. Todas elas. Está escrito na palavra do Senhor. Agora, que promessa é essa que você está confiando a sua vida? Porque Abraão, ele dá ali o testemunho. Ele caminhava para a terra da promessa, mas eles vislumbravam a cidade maior, que não é construída por mãos de homens, na qual Deus é o construtor. Aí muda de figura, irmãos. Nesse sentido, você pode viver nessa vida uma vida de lutas, de tormentos, de doença, de sofrimento, mas, irmãos, nós somos o povo da promessa e nós viveremos eternamente, porque Deus, ele é fiel para cumprir. O que nós não podemos deixar acontecer é que os sofrimentos do presente possam abalar a nossa fé. Aquele homem estava ali sofrendo, seu filho desde a infância, sendo atormentado com aquele espírito maligno. E Jesus, ao meu ver, ele pergunta para trazer de fato isso à tona. É claro que Jesus sabia da história daquela família, mas Jesus pergunta: há quanto tempo ele está sofrendo disso? É como se aquele homem fosse chamado a revisitar, a pensar em tudo aquilo que ele tinha vivido até ali, a pensar em tanto sofrimento, a pensar em tanto tempo, em tantas ajudas que ele já tinha tentado conseguir, em tantas coisas que ele tentou confiar, medicamentos, médicos, outros curandeiros. E ele responde: desde a infância. É como quem dissesse: não tem mais o que fazer. Não dá mais. Eu estou no limite das forças. E aí ele olha para Jesus, certamente com o coração muito apertado, e ele faz aqui o seu pedido de ajuda. Ele clama a Jesus. E ele pergunta, na verdade ele clama no versículo 22. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. É interessante, irmãos, que esse clamor desse homem, numa leitura rápida, a gente pode dizer: olha, que bênção, né? Depois de tanto tempo ele aprendeu que ele deve olhar para Cristo e pedir a ajuda de Cristo. Isso é maravilhoso. Mas você percebe que ele deixa escapar uma fala de incredulidade aqui, que é logo percebida por Jesus. Ele pergunta: se o Senhor pode fazer alguma coisa, eu peço que o Senhor nos ajude, tenha compaixão de nós. Jesus, ele responde de maneira rápida. Ele repete as mesmas palavras do homem, como quem diz: se o Senhor pode, veja,
se o Senhor pode, e ele diz, tudo é possível ao que crê. Esse versículo, irmãos, é um versículo, é claro, daqueles perigosos. É daqueles que, para ser mal interpretado, é coisa rápida. Acredito que ele é irmão de Filipenses, capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Está ali, os dois, na mesma prateleira. É claro, irmãos, que a questão aqui não é uma possibilidade para aquele que crê, e quem diz assim, eu posso fazer qualquer coisa, o que me vier na mente, o que vier na minha cabeça, eu vou lá e faço, porque Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Por isso, eu vou pular de um prédio e vou voar, porque tudo é possível ao que crê. Eu vou, a partir de agora, começar a fazer milagres, porque tudo é possível ao que crê. Nós devemos ter cuidado, irmãos, com esse tipo de interpretação. A questão aqui, irmãos, é que Jesus, ele é muito cirúrgico e direto aqui para olhar para qual realmente é o problema naquela situação. O homem desacreditado, o pai daquela criança desacreditado, depois de ter tentado tantas coisas e ter certamente esbarrado com gente que até queria ajudar, mas não podia. Gente bem intencionada, mas que chegava diante dele e dizia assim, olha, não posso fazer mais nada. Ele agora está diante daquele que pode todas as coisas. Ele está diante daquele que é todo poderoso. Mas ele está ainda com o seu coração incrédulo. E ele chega diante de Jesus de como se chega diante de uma outra pessoa. E diz, olha, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão. Nós somos chamados aqui a lembrar da cura daquele leproso que nós lemos lá no Evangelho de Marcos, que, de certa maneira, ele faz um pedido muito parecido, mas é totalmente diferente. Esse homem, ele pede, se o Senhor pode, tenha compaixão e me ajude. Aquele leproso, ele diz, se o Senhor quiser, você pode me curar. É totalmente diferente, irmãos. É totalmente diferente. Esse homem agora, ele está em o seu coração limitando o poder de Cristo. Ele não reconhece o poder do Senhor. E Jesus responde, como eu já disse, apontando para qual realmente é o problema. Ele diz, se o Senhor pode, é como se dissesse, é claro que eu posso. Eu sou o Deus Criador. Eu sou o Deus todo soberano. Eu sou o Verbo. Eu sou aquele que sustenta todas as coisas. E faço tudo de acordo com a minha vontade. Se o Senhor pode, ele diz, tudo é possível. Você crê? Você crê? O poder de Deus, meus irmãos, o poder do Senhor, ele se manifesta em favor, em graça. Nós vemos isso de maneira maravilhosa no Evangelho. Como Deus, o Evangelho que é o poder de Deus para salvar quem? Aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Jesus responde a pergunta ao praticamente dizer, a questão aqui não é o meu poder. Isso não está em consideração. Não é isso que está em xeque. Não é isso que está sendo colocado em dúvida. A questão é, você crê? Como é que está a sua fé? Aquele homem compreendeu essas palavras. Aquele homem entendeu essas palavras. E entendeu essas palavras como um desafio. O desafio da fé. O mesmo desafio que vem sobre mim e vem sobre você. Sobre todos nós.
Eu já disse, nós fomos convocados à fé. A fé é um mandamento de Deus. Nós somos chamados a crer. É um desafio. E é um desafio que vem pela palavra. Veja, é Cristo falando. O Senhor está falando diante daquele homem. Está dizendo, olha, eu posso. Tudo é possível ao que crê. De maneira maravilhosa, e nós podemos perceber isso muito claramente aqui nesse texto. Algo aconteceu na vida daquele homem nessa pequena conversa. A palavra de Cristo vem a ele. Vem ao seu coração. E nós que temos o restante da revelação, compreendemos, a teologia nos ensina isso, nos ensina o que acontece. A palavra do Senhor vem, o Espírito Santo aplica ela no nosso coração, aplicando ali a semente da fé. E esse homem, nós estamos testemunhando, de certa forma, a conversão de uma pessoa. Ali, aquele homem que vem abatido, preocupado, cheio de meias palavras, relativizando o poder de Cristo, agora ele diz, eu creio. Eu creio. No versículo 24. Imediatamente, o pai do menino exclamou, eu creio. A fé está presente. A fé está lá. Eu creio. Mas perceba que, logo depois, no mesmo suspiro, ele diz, ajude-me na minha falta de fé. Ajude-me na minha falta de fé. Irmãos, eu acho essa resposta desse homem maravilhosa. Porque ela revela exatamente como é a nossa fé. Se você é filho de Deus, se você pode dizer que foi salvo por Cristo Jesus, eu não tenho dúvida que você tem fé. Louvado seja Deus por isso. Eu posso dizer, eu sou um crente, louvado seja Deus por isso. Eu posso dar esse testemunho. Todos nós somos chamados a dar esse testemunho. Eu creio. Mas ao mesmo tempo somos chamados também a ver as falhas na nossa fé. Eu creio. Esse homem fala isso como um super-herói. Mas logo depois ele se humilha. E sabe, eu preciso de ajuda. Esse homem ele pede ajuda 2 vezes nesse texto. A primeira vez, ele pede ajuda pela cura do seu filho. Porque ver diante daquele momento é um problema. O problema dele era o filho. Mas a palavra de Cristo faz mostrar àquele homem que havia um problema dentro do coração dele. E agora ele pede mais uma vez ajuda. Porque o meu filho, ele pode ser curado, ele pode permanecer enfermo. A tribulação ela pode continuar. O problema ele pode vir, pode até agravar. Mas dentro do nosso coração, irmãos, há um problema. Uma fé falha. Uma fé que precisa de cuidados. Uma fé que precisa de força. Uma fé que precisa de maturidade. É um problema, irmãos, que nós não podemos ignorar. E devemos fazer como esse homem. Pedir ajuda àquele que tem poder para curar também a nossa fé. Eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. A nossa confissão de fé, irmãos, a confissão de fé de Westminster, ela fala sobre a fé salvadora. No capítulo 14 da confissão, tem 3 parágrafos que são belíssimos, falando sobre a fé. Eu gostaria de ler aqui um trecho que nos fala exatamente sobre essa necessidade da nossa fé, ela ser cuidada e amadurecida. Veja, no parágrafo 3º, a nossa confissão diz, a fé, ela é de diferentes graus. Ela é fraca ou forte.
e pode ser muitas vezes e de muitos modos perturbada e enfraquecida. Mas veja a promessa, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que não é somente o autor, como também o consumador da fé. Aquele homem estava olhando para Jesus, o autor, aquele que cria, aquele que gera, aquele que traz a existência, mas também o consumador, aquele que vai levar até o fim a nossa fé. Ele reconhece, eu creio, diante da tua palavra, diante do teu poder, eu creio, mas eu preciso de ajuda, porque a minha fé é fraca, a minha fé é falha, eu sou imaturo, eu preciso de ajuda. E, irmãos, eu e vocês precisamos desse entendimento. Precisamos desse entendimento. O texto continua. Mas é interessante. O texto continua. A cura é realizada no versículo 25. Jesus vê que todos estão ali se aproximando novamente. Jesus repreende o espírito imundo. Diz: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. O espírito imundo sai imediatamente, gritando, agitando muito, e deixa aquele menino ali morto, né? Ou aparentemente morto, na verdade. As pessoas até dizem, parece que morreu. Parece que não deu para resolver o problema dele. Mas Jesus toma aquele menino pela mão, o ergue e ali ele se levantou. O Evangelho de Lucas traz também, falando sobre essa história, um detalhe maravilhoso. E o devolveu ao seu pai. Aquela família está restaurada. Aquela família está curada. Não somente na enfermidade, não somente no seu problema, mas também no seu coração, na sua fé, na sua incredulidade. É maravilhoso, irmãos, nós vermos que esse homem, ele pôde ter o privilégio de ter a sua fé criada e fortalecida por Cristo. E é maravilhoso nós vermos isso, irmãos. Perceba que no início do texto, Jesus estava aqui reclamando, na verdade, pela falta de fé. Porque, como nós falamos aqui, Deus exige a fé. A incredulidade é um pecado terrível contra Deus. Mas na segunda metade do texto nós vemos agora que Cristo é aquele que ajuda a ter fé. Eu não sei se você percebe aqui que o mesmo que pede a fé, o mesmo que exige a fé, que ordena a fé, é aquele que dá a fé. Isso é algo maravilhoso sobre o nosso Deus. O nosso Deus, ele não é um Deus cruel, tirano, que pede algo de nós que nós nunca podemos dar. É claro que o nosso coração, sem Cristo, sem o Senhor, está morto, perdido, e nós não podemos criar fé do nada. Mas a fé que Ele exige de nós é a fé que Ele implanta no nosso coração. Agostinho, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte: o Senhor dá o que ordena. O Senhor doa o que exige. Isso é maravilhoso. E ele diz: o Senhor não nos exige nada com uma mão que Ele não nos tenha dado com a outra. Nós somos chamados a ter fé. Nós somos chamados a ser homens e mulheres de fé, crentes de verdade. Mas, meu irmão, essa fé, ela não vem no nosso braço. Ela não vem na nossa força. Não é a fé desse mundo, perceba, não é a força de vontade, não é a motivação, não é você pensar forte, não é você desejar muito alguma coisa, isso é uma fé que vai embora. No primeiro sofrimento, na primeira tentação, na primeira provação, essa fé ela vai fracassar. A fé eterna, a fé que agrada a Deus,
é a fé que somente Ele pode dar. Nós somos chamados a ser crentes. E louvado seja Deus, que quem nos faz crentes é Ele mesmo. É Ele mesmo. Ele, mais uma vez, nos dá aquilo que Ele exige de nós. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a perguntar: como é que a gente desenvolve a nossa fé? Como é que a gente fortalece a nossa fé? Os discípulos, eles perguntaram algo interessante aqui no final. No versículo 28. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsar aquele espírito? É uma pergunta que eu faria, certamente. O que é que deu errado? O que é que eu fiz que dessa vez não aconteceu? Será que eu falei alguma coisa errada na hora? Será que tinha alguma técnica, algum método? Porque essa é a espiritualidade que reinava naquele tempo e também reina hoje. A espiritualidade dos métodos, dos rituais. Se você falar isso, se você fizer isso, se você cumprir essa campanha, as portas vão se abrir e as coisas vão acontecer. Os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos? Qual foi o segredo? O que é que o Senhor fez de diferente? Jesus responde com uma pergunta, na verdade, muito prática. Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Pode ser expulso por meio de oração. Algum outro texto, o Evangelho de Mateus, por exemplo, e alguns manuscritos do Evangelho de Marcos trazem oração e jejum. Ei, do que Jesus está falando? Jesus está dizendo aqui que a oração é uma prática secreta que vai destravar o mundo espiritual. Não, calma. Jesus está dizendo que se ele já reconheceu a incredulidade daqueles discípulos, já reconheceu a incredulidade daquela geração, ele está dando agora o remédio, ele está dando agora o recurso gratuito para nós, para dizer: está aqui o segredo para fortalecer a fé. O problema é falta de fé? Está aqui a ferramenta, está aqui o meio de graça que fortalece a fé, a oração. A oração não deve ser entendida aqui, irmãos, como uma técnica secreta, como uma técnica no meio de tantas outras, né? Tem demônio que é oração, tem demônio que se liberta com jejum, tem demônio que se liberta com Bíblia, tem demônio que se liberta com dízimo. Não. Jesus diz assim: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração, porque é por meio da oração que a nossa fé ela é exercitada. Mais uma vez, Agostinho, ele disse: creia para orar e ore para crer. A oração esse é exercício da fé. João Calvino dizia isso. É o mais sublime exercício da fé. Quando nós pensamos em pessoas crentes, pessoas que vivem pela fé, nós muitas vezes somos chamados a pensar em pessoas que fazem atos heróicos, como aqueles de Hebreus capítulo 11. Homens e mulheres que fizeram coisas grandiosas, e louvado seja Deus por eles. Homens dos quais o mundo não era digno, como diz o autor. Mas veja como a oração, ela de fato é o mais sublime exercício da fé. Porque nós somos chamados a abrir o nosso coração. Como Jesus disse, fechar a porta do nosso quarto e falar ao Pai em secreto. Irmão, se isso não é fé, se isso não é exercício de fé, eu não sei o que é.
É você falar com Deus, crendo que as suas palavras estão subindo ao trono do universo. Que as suas palavras não estão sendo jogadas ao vento. Nós não estamos falando simplesmente para se sentir bem. Nós não estamos fazendo simplesmente uma simpatia. Nós estamos falando com o Senhor. Isso é fé. É fé em exercício. Acontece, irmãos? E certamente nós podemos saber disso para nossa vergonha, que quando a fé é pouca, a oração também é. Quando nós temos problemas de fé, quando nós somos incrédulos, uma das primeiras coisas que diminui na nossa vida é a oração, a nossa vida de oração. Jesus está dando remédio. É como se ele estivesse dizendo para os discípulos: vocês precisam ser homens de oração. Orem. Não é para que vocês agora vão ser poderosos para expulsar demônios. Não é isso. Porque vocês precisam ser crentes. Vocês precisam de fé. Essa fé, irmãos, essa é a fé que a palavra do Senhor nos apresenta. Uma fé que tem um destino, que tem um autor, tem um consumador. Uma fé que é baseada na palavra do Senhor, que confia no poder do Senhor. Uma fé que olha para si mesmo e sabe que ela não é o nosso mérito. Porque tem muita gente que pensa na fé como se fosse uma obra nossa. Veja minha fé é enorme. Eu não sou como esse outro que tem uma fé pequenininha. Os nossos irmãos do passado, da Reforma Protestante, nos ensinaram muito bem que a fé, ela não aumenta o nosso mérito. A fé, ela não deve ser apresentada diante de Deus. Veja a minha fé, Senhor, como é grande. O Senhor tem que me abençoar mais porque eu sou muito crente. Os reformadores diziam: a fé é uma mão aberta que recebe tudo que vem de Deus. Uma mão aberta que não faz nada, que não tem nada, mas ela recebe. Por isso, irmão, não tenha orgulho da sua fé. Não se orgulhe da sua fé. Pelo contrário, faça como esse homem. Eu creio, mas eu preciso de ajuda. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. E esse é também o meu desejo. Que a minha fé seja fortalecida. Que eu possa crer cada dia mais. Que o Senhor me ajude nisso. Que você possa fazer também a mesma oração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos, Pai, por meio da Tua palavra, sermos desafiados à fé, a crermos no Senhor, a reconhecermos, Pai, que muitas vezes somos culpados do pecado da incredulidade. Te louvamos, Pai, porque no devido tempo o Senhor implantou em nós a semente da fé. Aquilo que o Senhor exige de nós foi o Senhor mesmo quem nos deu. Te louvamos, Senhor, por isso. Muito obrigado, Pai, porque nós não temos poder em nós mesmos, mas crendo no Senhor, crendo num Deus todo-poderoso, verdadeiro, fiel, podemos ouvir as palavras: tudo é possível ao que crê. O nosso pedido, Pai, nessa noite é que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Pai, e nós te pedimos não simplesmente para passar por problemas. Não te pedimos simplesmente a resolução dos problemas das nossas vidas, mas te pedimos que o Senhor nos ajude a atravessá-los com fé. Crendo no Senhor. Por isso nós te pedimos mais uma vez, nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé.
Te pedimos, Pai, que o Senhor também nos leve a uma vida de oração, a uma vida que se agrada, se alegra nos meios de graça, na oração, na leitura da palavra, na pregação da palavra, na ceia do Senhor, no culto, num momento como este, Pai, na comunhão. São recursos, remédios que o Senhor nos deu, Pai, para termos a nossa fé fortalecida, encorajada, restaurada, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes a primeira coisa que fazemos, Pai, é abandonar a oração. E dizemos, eu não estou tão bem para orar, eu estou tão frio para poder orar, Senhor, quando é exatamente neste momento que precisamos orar. Nos perdoa, Pai, perdoa a nossa tolice, perdoa a nossa rebeldia, Senhor. E que possamos nos tornar, Senhor, a cada dia mais, homens e mulheres de fé, crentes no Senhor, crentes na Tua palavra, que confiam no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado também por este culto, pelo privilégio que temos de estarmos em adoração, e te pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, nessa semana. Que o Senhor fortaleça os nossos passos, que o Senhor cuide daqueles que estão enfermos, atribulados, que o Senhor traga renovo, restauração. Acima de tudo, Pai, que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor nos leve em paz para nossas casas, nos dê uma boa noite de descanso. E te pedimos também por essa semana, Pai, que se inicia. Que possa ser uma semana de trabalho, de estudo, Senhor. Que possamos fazer todas as coisas, Pai, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, enche o nosso coração de gratidão e da fé que vem do alto, Senhor. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.